Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 9 de outubro. A semente santa. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. A Virgem Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo, que veio sobre ela, e de acordo com o versículo de hoje, implantou nela uma semente santa. O Espírito de Santidade foi implantado nela como uma semente, e em seu útero a semente cresceu e se tornou o Filho de Deus e o Filho do Homem, que era necessário para livrar o povo dos seus pecados. Quando nascemos de novo, uma dinâmica semelhante ocorre em nós. A semente santa, o Espírito de Santidade, é implantado em nós como uma semente. À medida que regamos essa semente com a palavra de Deus e impedimos que as ervas daninhas do mundanismo o sufoquem, ela crescerá e se tornará uma árvore de justiça gigantesca. Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Isaías capítulo 61, versículo 3. A palavra de Deus nos ensina a buscar a santidade. Ver Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quando nosso coração está empenhado nessa busca, o Espírito da Santidade nos ajuda. Se quisermos ser santos, precisamos ser cheios do Espírito Santo e permitir que Ele fale conosco, nos corrija, guie e nos ajude em todas as áreas da nossa vida. Nunca se esqueça de que uma semente santa vive dentro de você. Regue essa semente com a palavra de Deus e deixe que o Espírito Santo fale com você e o ensine a ajudá-la a crescer. A palavra de Deus para você hoje. O Espírito Santo deseja ser o seu companheiro íntimo, enquanto o ensina a instruir sobre santidade. 10 de outubro. Deus usa todos os tipos. Os seus dons foram variados. Ele próprio indicou e deu homens a nós. Uns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. A intenção dele foi aperfeiçoamento e a plena capacidade dos santos. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Uma das maneiras como Deus fala conosco é através das pessoas. Às vezes essas pessoas são amigos ou membros da família, e às vezes são os pastores, professores, evangelistas, apóstolos e profetas que Ele coloca em nossas vidas. Deus coloca dons nessas pessoas especificamente para ajudar e edificar os crentes. Como o versículo de hoje diz, para a plena capacitação dos santos. Um dos dons que Deus me deu foi o dom do ensino da sua palavra. Embora o meu dom de ensino tenha sido uma grande bênção para a minha vida, Deus, na verdade, o colocou em mim para beneficiar os outros. Algumas pessoas decidem
por alguma razão, que não gostam de mim. Não gostam da maneira como ensino, não acreditam que Deus me chamou para ministrar. Quando fazem isso, extingue a obra que o Espírito Santo poderia fazer em suas vidas. Não através de mim, mas através do dom que Ele próprio escolheu fazer fluir através de mim. O que é verdade em relação a mim, a verdade em relação aos outros, ministram também. Deus colocou dons maravilhosos nesses e sempre haverá alguma pessoa que abrirá o coração para esses dons e outras que não o farão. Deveríamos aprender a receber a palavra de Deus a partir de uma grande variedade de pessoas. Cometemos um erro quando focamos demais no vaso que Deus escolheu usar e não o suficiente no que Ele quer nos dar através deste vaso. Eu encorajo a permitir que Deus fale com você através de quem quer que Ele escolha, e não resista a uma mensagem dele rejeitando alguém que Ele enviou para falar a sua palavra a você. A palavra de Deus para você hoje. Aprenda a desfrutar de uma grande variedade de pessoas e dos dons que Deus colocou nelas para o seu benefício. 11 de outubro. Anime-se. Alegrei-me com os que disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Como cristãos, temos tantas bênçãos. Podemos conhecer Deus, ouvir a sua voz, receber o seu amor, confiar que Ele fará o melhor por nós. Descansar no fato de que Ele tem cada aspecto da nossa vida sob controle. Temos muitos motivos para ficarmos animados. Ficamos animados com todo tipo de coisas. Então, por que não deveríamos ficar animados por causa do nosso relacionamento com Deus? As pessoas costumam dizer que qualquer demonstração visível de entusiasmo em um ambiente espiritual é demonstração de emoção. Finalmente percebi que foi Deus quem nos deu as emoções e que, embora Ele não queira que deixemos que elas governem as nossas vidas, Ele as deu a nós com um propósito, parte do qual é o contentamento. Se estamos realmente tendo prazer em Deus, como podemos não demonstrar alguma emoção com relação a isso? Porque a nossa experiência espiritual tem de ser seca e monótona, tediosa e sem vida. O cristianismo precisa ser expresso por música triste, rostos preocupados e rituais sombrios? É claro que não. No versículo de hoje, Davi disse que ele se alegra em ir à casa de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, ele dançou diante de Deus com toda a sua força. Ele também tocava a sua harpa, cantava para Deus e se alegrava grandemente. Mas Davi vivia debaixo da velha aliança. Hoje vivemos debaixo da nova aliança, e sobre essa aliança, nós que cremos em Cristo, somos cheios de esperança, alegria e paz. Romanos capítulo 15, versículo 13. Não temos mais de nos esforçar ou lutar para sermos aceitos a Deus, mas descansarmos na graça de termos nós
tornados aceitáveis através de Jesus. Não precisamos mais tentar nos justificar por meio das nossas obras, mas somos justificados pela fé. Podemos ouvir a sua voz e desfrutar a sua presença. Somos libertos de todo o tipo de cativeiro. Estes são excelentes motivos para ficarmos animados. A palavra de Deus para você hoje. Anote 10 motivos para ficar entusiasmados com o seu relacionamento com Deus. 12 de outubro. Abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouviu a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Quando abri a porta do meu coração para a plenitude do ministério do Espírito Santo em minha vida, ele começou a falar comigo e a tratar comigo sobre cada área da minha vida. Não havia nada que ele não estivesse envolvido. Gostei disso, mas não gostei disso. Acho que você sabe o que quero dizer. Deus falou comigo sobre como eu falava com as pessoas e sobre as pessoas. Ele falou sobre como eu gastava meu dinheiro, como eu me vestia, quem eram meus amigos e o que eu fazia como diversão. Falou comigo sobre meus pensamentos e atitudes. Percebi que ele conhecia os meus segredos mais profundos e que nada estava escondido dele. Ele não estava mais na sala, no domingo de manhã, da minha vida, mas era como se ele estivesse governando toda a casa. Eu nunca sabia quando ele poderia começar a falar comigo sobre alguma coisa em minha vida. Como mencionei, foi empolgante, mas também foi desafiador, porque eu sabia que o fato dele falar comigo levaria a muitas mudanças em minha vida. Todos nós queremos mudar em algumas áreas, mas quando a mudança chega, pode ser assustadora. Geralmente queremos que a nossa vida mude, mas não o nosso estilo de vida. Talvez não gostamos do que temos na vida, mas nos perguntamos se isso não é melhor do que as outras alternativas. Podemos ficar ansiosos ou até com medo de perder o controle das nossas vidas e permitir que alguém que não podemos ver o assuma. Ouvir e obedecer à voz de Deus enquanto Ele trabalha em nossa vida significa viver para o seu prazer e glória, e não para o nosso prazer e glória. Podemos ficar nervosos, apreensivos por abrir as portas todas das áreas das nossas vidas para Ele, mas eu garanto que vale a pena. A palavra de Deus para você hoje. Convide Deus para entrar em todas as áreas da sua vida. (13 de outubro). Fé e graça. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Provérbios 20, versículo 24. Quando David e eu sentimos que Deus está nos chamando para iniciar um ministério,
pela televisão, começamos a dar passos nessa direção pela fé. Não podíamos fazer isso sem dinheiro. Então, a primeira coisa que fizemos foi escrever para as pessoas da nossa lista de correspondência, pedindo aos amigos e parceiros de ministério que fizessem ofertas financeiras para nos ajudar a iniciar um ministério na televisão. Sentimos que Deus havia falado ao nosso coração sobre uma determinada quantia de dinheiro que precisaríamos para começar, e esse valor foi exatamente o que recebemos. Então demos outro passo. Precisávamos de um produtor e Deus o providenciou. Um homem havia se candidatado a um emprego como produtor de televisão 3 meses antes de Deus falar conosco sobre estarmos na televisão. Como não estávamos na televisão, dissemos a ele que não precisávamos dos seus serviços. Quando chegou a hora, nós nos lembramos daquele homem e percebemos que Deus havia suprido a nossa necessidade antes que soubéssemos que a tínhamos. O próximo passo que damos foi comprar horários em alguns canais, uma vez por semana. Quando os programas começaram a se pagar e vimos que dava bons frutos, compramos mais horários. Finalmente passamos a estar diariamente na televisão. E agora temos um programa diário, que vai ao ar em todo o mundo. E a nossa oração é que ele esteja ajudando milhões de pessoas. Deus conduziu David e eu um passo de cada vez, e assim que ele vai conduzi-lo. Todas as vezes que damos um passo de fé, Deus nos dava a sua graça. E eu o encorajo a esperar a graça também. Deus já conhece as suas necessidades e Ele tem a sua resposta. Então, quando o medo bater à sua porta, responda com fé e você fará grandes coisas. A palavra de Deus para você hoje. Tenha confiança no fato de que Deus o está conduzindo e lhe dando a sua graça. De outubro. Ele vai mudar você. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Ser capaz de ouvir a voz de Deus é um resultado importante de conhecê-lo e ser cheio do Espírito Santo. Mas não é a única evidência de uma vida cheia do Espírito. Outras provas simples, mas poderosas do poder do Espírito Santo dentro de uma pessoa é uma vida transformada. Durante o julgamento de Jesus, Pedro o negou 3 vezes, porque teve medo dos judeus. Ver Lucas capítulo 25, versículos 56 ao 62. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, ele já não teve mais medo, mas permaneceu e pregou uma mensagem extremamente ousada. O resultado da pregação de Pedro foi mais de 3.000 almas foram acrescentadas ao reino de Deus naquele dia. Atos capítulo 2, versículos 14 ao 41. A plenitude do Espírito Santo transformou Pedro. Ela o transformou em outro homem. Um homem muito corajoso, sem medo algum.
Pedro não foi o único que tomou uma decisão ousada naquele dia. Todos os 11 discípulos remanescentes de Jesus fizeram o mesmo. Todos estavam se escondendo atrás de portas fechadas, com medo dos judeus. Quando Jesus foi até eles após a sua ressurreição, ver João capítulo 20, do versículo 19 ao 22. De repente, depois de serem cheios do Espírito Santo, todos eles se tornaram destemidos e corajosos. O poder do Espírito Santo transformou inúmeras pessoas ao longo dos anos. Ele transformou Saulo, como relata o versículo de hoje. Transformou Pedro e os outros discípulos. Ele me transformou e continua transformando pessoas fervorosas em todo o mundo. Você precisa ser transformado. Peça ao Espírito Santo para lhe encher você hoje. A palavra de Deus para você hoje. Você precisa do poder do Espírito Santo para mudar. – 15 de outubro. A operação de milagres. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro poder para operar milagres. 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 8 ao 10. Jesus fez muitos milagres. Por exemplo, transformou água em vinho, em João capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Alimentou uma multidão com o almoço de um garotinho, a ponto de sobrar cestos cheios de pedaços. Ver João capítulo 6, versículo do 1 ao 13. Há muitos tipos de milagres. Milagres de provisão, de suprimento, milagres de cura e milagres de libertação, para citar apenas alguns. David e eu vivemos muitos milagres ao longo dos anos. Certamente vimos milagres como curas físicas e libertações de cativeiros antigos. Também experimentamos milagres de suprimento. Ocasiões em que Deus nos supria e supria os nossos ministérios, de uma forma tão sobrenatural que sabemos que o próprio Deus interveio na nossa situação e providenciou o que precisávamos. Milagres são coisas que não podemos ser explicadas, pois que não ocorrem por meios comuns. Todos nós podemos e desenvolvemos crer em Deus para milagres em nossa vida. Não se contente em viver uma vida comum, quando o dom de milagres está disponível. Peça à espera que Deus opere milagrosamente em sua vida e na vida de outras pessoas. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho quer ajudá-lo hoje. A palavra de Deus para você hoje. Não se contente com o ordinário, mas espere o extraordinário.